Graças a Deus, Senhor, aqui mais uma vez para honra e glória do nosso Jesus Cristo, meu Deus! Dia 3 de 365, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Let's bora que Deus é bom, que importa. Mais uma vez, já estou agradecendo aqui você que está aqui nesse exato momento, você que está acompanhando essa jornada extraordinária que mudou a humanidade. E estamos aqui nesse ano bíblico, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Dia 3. Ontem foi dia 2, ontem foi dia 1. Hoje é dia 3. E aqui nós estamos começando um novo contexto que é muito interessante, que até aqui foi toda a parte da criação de Deus, foi toda a parte ali da dissolução do mundo antigo, pré-diluviano, e agora aqui a gente começa Deus ele mostrando aliança, uma aliança com o homem, uma aliança com o povo, uma aliança eterna. Aliança essa que vai dar fruto à nova e eterna aliança que todos nós temos acesso através de Cristo. E o Senhor aqui está nos dando a base daquilo que nós vamos conhecer como a graça do Senhor. Então, seja muito bem-vindo a esse novo dia, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, dia 3, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Hoje é 3 de janeiro de 2026. A nossa gravação aqui a gente está tendo que fazer um pouco antes, mas hoje é dia 3, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E vamos seguir, vamos seguir aqui. Gênesis capítulo 9, e começa logo a perícope, o texto, né, o início do texto, o título do texto é bem interessante. A aliança de Deus com Noé. E aí você vê, a gente já começa a ver uma coisa muito interessante. Deus não é o Deus de tempo, Deus não é um Deus de momento. Deus não é assim, eu agora estou chateado com você, não vou falar com você. Eu agora estou chateado com você, vou te tratar mal. Eu agora estou chateado com você, não ligo para você. Pelo contrário, Deus é o oposto. Deus é um Deus de aliança. Ele te trata da mesma maneira, da mesma forma. Se você errou, se você falhou, ele nunca vai virar as costas para você, pelo contrário. Ele quer justamente o oposto. Ele quer que você, antes de pecar, durante o pecado e depois do pecado, você invoque o nome dele. Porque ele é um Deus de aliança. Ele não se esquece da sua aliança. O pecado nos afasta de Deus, mas não é Deus que se afasta de nós, mas somos nós que nos afastamos de Deus. Ou seja, busque a Deus antes do pecado, no pecado e depois do pecado. Falo isso com toda tranquilidade, sabe por quê? Porque o seu pecado não é suficiente para poder ofuscar a Deus em você. O seu pecado não é suficiente para poder ofuscar o amor que Deus tem por você. O seu pecado não é suficiente para poder quebrar a aliança que você tem com Deus, porque foi Ele que fez a aliança contigo, através de Cristo. Então, assim, entenda, busque a Deus em todo o tempo. Antes do pecado, durante o pecado e depois do pecado. Haja o que houver, continue com o Senhor. E aqui a gente começa, a aliança de Deus com Noé. Versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem e encham a terra. E aí Deus fala: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. E aí você vê, lembra aquela ordem que Deus deu? Sejam férteis e multipliquem. Lá atrás, na formação do homem, na criação do homem. E antes ainda, na criação e na formação dos animais. Então assim, Deus está deixando muito claro que essa ordem continua. Sejam férteis e multipliquem-se. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. E aí você vê, o Senhor ele deixa muito claro, tudo que vive e se move. Depois o Senhor ele vai nos mostrar a sua graça e a sua misericórdia através de vários aspectos da vida. Mas Deus está deixando claro, olha, eu submeto a vocês todas as coisas. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. É vivo, se move, pronto. Deus deu a capacidade ao ser humano, Deus colocou o ser humano para subjugar todas as coisas. Versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. Deus ele faz questão de dar todos os animais que vivem, que se movem. Inclusive ele assemelha esses animais que vivem e se movem aos vegetais.
E o Senhor, ele não só dá todas as coisas, assemelha com os vegetais e ainda é mais enfático em dizer: agora lhes dou todas as coisas. Ou seja, até então não tinha todas as coisas, mas agora lhes dou todas as coisas. Só que Deus ele é muito enfático em falar exatamente isso. Mas não comam carne com sangue. E a gente começa a entender um padrão de Deus. Deus ele nos dá uma regra grande para que o nosso entendimento a respeito daquilo ele seja completo. Mas ele também é específico naquilo que nós podemos ou não fazer, que é o caso. Não comam carne com sangue. E Deus, ele é tão bom e tão perfeito. E esse é um padrão maravilhoso de Deus. Deus é educado. Deus é sensível. Deus ele não tem a nós como servos, mas ele tem a nós como amigos. Por quê? Porque ele explica. O rei que é mau, o rei que é ditador, o rei que é totalitário, ele diz assim: faça isso. Não coma carne com sangue, ponto. Mas Deus é tão bom, e Deus é tão perfeito, Deus é tão educado, e Deus nos tem não como servos, não como escravos, mas como filhos. Que ele diz assim: ó, meu filho, não coma carne com sangue, não. Por quê? Olha aqui, não coma carne com sangue, que é vida. Porque é vida. Não coma carne com sangue, porque tem vida. Então, assim, Deus está deixando claro. Ele nos dá o porquê das coisas. Ele não é ditador. Faça. É. Não é. Desse jeito. Que isso? Deus, ele nos dá os motivos e nos dá o porquê. Olha a diferença. Não, mas não comam carne com sangue, que é vida. Versículo 5. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei conta. Olha o que Deus está falando. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem quanto animal, pedirei conta. A cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Olha, Deus está deixando algo muito claro. Nós temos responsabilidade com o nosso próximo. Nós temos responsabilidade em cuidar, em zelar, em proteger. Nós temos responsabilidade. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Olha o nível que Deus está colocando. Se você derramar o sangue de alguém, o seu sangue vai ser derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Quando você faz bem a alguém, você não está fazendo bem àquela pessoa, mas está fazendo bem a Deus. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Quando você faz mal a alguém, você não está fazendo mal a alguém. Você está fazendo mal a Deus. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Então tenha muito cuidado, mas muito cuidado com o seu próximo. Busque tratar as pessoas como se elas fossem muito melhor do que você. Porque se você buscar tratar as pessoas como se elas fossem muito melhor do que você vai estar em uma margem positiva, digamos assim, em você cuidar do outro. É melhor do que você ser mais, não tratar tão bem as pessoas. Porque se essa pessoa está sendo maltratada, não é contra a pessoa que você está fazendo, é contra Deus. Então ame o próximo, respeite o próximo, tolere o próximo. Porque é o que Deus está falando. Versículo 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se. Espalhem-se pela terra e proliferem e proliferem nela. Olha que Deus está recobrando. Vocês não matem. Vocês não derramem sangue. Vocês não derramem sangue do próximo. Faça o contrário. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida, edificar e transformar. Olha a diferença. Cresça, multiplique, prolifere. Entende a diferença? Versículo 8. Então disse Deus a Noé e seus filhos, que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, e todos que saírem da arca com vocês, todos seres vivos da terra.
Olha como Deus ele é enfático em falar que vai estabelecer uma aliança, e olha como ele continua apresentando essa aliança. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E aí você vê, Deus está deixando muito claro. É dilúvio para encher toda a terra e destruir toda a terra? Nunca mais. Acabou. Só teve um dilúvio para destruir toda a terra. E acabou, não vai ter outro. Versículo 12. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para que todas as gerações futuras, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança que tenho com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna. Olha que coisa linda! Entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na Terra. E aí você vê, Deus está deixando muito claro. O arco-íris, que nós chamamos assim, ele é o simbolismo da aliança de Deus com os homens. Foi Deus quem criou, foi Deus quem estabeleceu e foi Deus quem deu o significado para ele. Versículo 17. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabelecerei entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. E aí nós vamos agora para a nova perícope. Agora nós saímos desse nível, digamos assim, da aliança que Deus está estabelecendo com a terra e com os animais e com o homem, que é a aliança que não vai ter mais um dilúvio. E agora nós estamos indo para uma aliança pessoal. Nós estamos indo para uma aliança material, para uma aliança humana, que Deus escolheu. Vamos lá, os filhos de Noé. E é muito interessante essa transição, porque assim, Deus ele estabeleceu uma aliança com a terra, Deus estabeleceu uma aliança com os animais, Deus estabeleceu uma aliança com todo homem. Mas na antiga aliança, antes de Cristo, a aliança era única e exclusivamente com quem? Com Noé. E de Noé para frente. Os filhos de Noé, e mais especificadamente, depois a gente vai seguir e ver exatamente qual foi essa linhagem. Os filhos de Noé, versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Ou seja, só há 3 povos originários que povoaram toda a terra, que é Sem, Cã e Jafé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Versículo 20. Noé era agricultor. Foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu um vinho, embriagou-se e ficou nu, dentro de sua tenda. Cã, isso aqui é versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-se nos ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai e cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será os seus irmãos. Escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu servo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Vamos só explicar mais ou menos o que aconteceu aqui. Olha, Noé, ele estava vivendo uma prova terrível. Noé passou 120 anos pregando o evangelho, dizendo: olha, Deus vai trazer um dilúvio. E todos desdenhavam de Noé, até que choveu.
Então, assim, quando choveu, todos viram que Noé estava correto. Mas até então, todos desdenhavam de Noé, todos zombavam de Noé. Noé passou um período muito grande dentro da arca, cuidando dos animais, cuidando da família. Todo mundo que Noé um dia conheceu, todos esses povos, todas essas pessoas, todos esses animais voltaram ao pó. Sobre os ombros dele estava literalmente a graça de Deus para ele e para a família, mas ao mesmo tempo a condenação que Deus trouxe ao mundo antigo. Então a pressão que estava sobre ele estava muito grande. O que é que ele pensou? Pensou em fazer um vinho e pensou em usufruir do fruto do vinho. Então ele perdeu a consciência. Então, assim, dentro desse contexto que Noé perdeu a consciência, Cã, ele acabou vendo a nudez do pai, acabou vendo a falha do pai, acabou vendo o erro do pai. E dentro desse contexto, ele também desdenhou do pai. Ele não respeitou o pai. Ele não respeitou a nudez do pai. E ele não respeitou a condição que o pai estava. Olha, deixa eu falar uma coisa com você e ser muito sincero. A sua dificuldade, ela pode ser para mim algo muito fácil. Mas a minha dificuldade pode ser para você algo muito fácil. A questão é, a gente não pode de maneira nenhuma desdenhar do outro. A gente não pode de maneira nenhuma inferiorizar o outro. E a gente não pode de maneira nenhuma aproveitar a situação que o outro está para a gente ter um benefício. Principalmente se for uma situação negativa. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos aproveitar de uma doença, de uma dificuldade, de uma circunstância para a gente ter até algum benefício. Então, assim, por isso que Cã foi tão amaldiçoado. Tanto ele quanto sua descendência. Agora, bendito foi Sem e Jafé. Por quê? Porque eles viram a dificuldade do pai, eles viram a necessidade do pai, eles viram a nudez do pai. Quer dizer, não chegaram a olhar a nudez do pai, mas sabiam que o pai estava nu. Sabiam que o pai estava passando por uma dificuldade e respeitaram. Então, assim, respeite. Ame, tolere. Sabe por quê? Porque o deserto é individual. Uma coisa que para você é muito difícil, para o outro já não vai ser. E vice-versa. Mas aí que tá. Quando a gente exerce misericórdia sobre o outro, Deus nos dá misericórdia. Mas quando nós não exercemos misericórdia sobre o outro, sabe o que acontece? Nós vamos continuar naquela situação. Ninguém é perfeito. A questão é, o que é que nós fazemos com a nossa imperfeição? Nós buscamos zombar, nós buscamos desmerecer, nós buscamos inferiorizar o nosso irmão? Ou nós buscamos cobrir o nosso irmão? Ou nós buscamos ajudar nosso irmão? Ou nós buscamos abraçar nosso irmão e falar, velho, tamo junto, parceiro. Seu erro é esse, o meu é esse. O seu pecado é esse, mas o meu é esse. Talvez o meu pecado seja mais visto que o seu. Talvez o seu pecado seja mais visto que o meu. Mas, ó, eu preciso do Senhor da mesma forma que você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor da mesma forma que eu preciso do Senhor. Ou seja, bora tá junto. Versículo 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e voltou ao pó. Capítulo 10. A origem dos povos. Olha, esse texto aqui é interessante porque ele está contando toda a origem de todos os povos, mas é genealogia. Genealogia é muito legal para a gente pegar ali e ver e entender todo o contexto que chegou naquelas famílias, naqueles povos, naquela situação. Mas nós vamos pular essas partes aqui, pelo menos a base toda, né, o versículo por versículo. Só vamos pegar algumas partes importantes aqui, alguns pontos que levam, né, ao entendimento, posterior de alguma coisa que o Senhor vai fazer menção. Mas no geral a gente vai pular a genealogia porque demora bastante. Vamos lá. Pulando aqui, vindo logo para o versículo 5. Deles procederam os povos marítimos, e os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua. E aí você vê, cada um segundo o clã de suas nações. Você vê,
Deus aqui está deixando muito claro. Tem que haver uma separação, tem que haver línguas diferentes, tem que haver povos diferentes. Não pode todo mundo ser um povo só. Não pode todo mundo ficar no mesmo lugar falando a mesma coisa. Não, tem que haver a separação. Inclusive aqui, se Deus está falando que deles procederam os povos marítimos, ou seja, não existia povos marítimos. Ou tinha também povos que não eram marítimos. Tinham povos, digamos assim, terrestres. E cada um conforme sua nação, cada um conforme sua família. Versículo 8. Cush gerou também Nirod. E Cush, diga-se de passagem, é filho de Cã e, por sua vez, filho de Canaã. Lembra que Cã e Canaã receberam a maldição de Noé? Então, esses foram os filhos de Cã. Cush, Misraim, que no caso é Israel, que no caso é o Egito, Fut e Canaã. Esses foram os filhos de Cush, papapá. E aqui vai, os filhos de Cush no caso. Cush gerou também Nirod. Presta atenção em Nirod. Nirod, ele é conhecido como o primeiro anticristo. Nirod, ele é conhecido como o primeiro que vem contrário ao Senhor. E se nós pararmos para analisar, Nirod, a gente começa a montar paralelos que vai acontecer com o anticristo. O que é que o anticristo quer? O anticristo, isso para honra e glória a nosso Jesus Cristo, nós já estamos em Apocalipse, nós estamos falando, abrindo um parêntese aqui. O anticristo, ele quer um idioma único. Ele quer que haja apenas um idioma. Ele quer uma moeda única, que todos transacionem conforme o que ele quer, a moeda que ele escolheu. Para que todos possam comprar ou vender, se ele quiser. E ele quer que haja ali um amontoado de pessoas que vivam conforme os locais que ele quer. Isso, o mundo está a caminho disso acontecer. Pode acontecer ano que vem, pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 1000 anos. A questão é, ao longo da história o Senhor mostrou todos os artifícios pelos quais o anticristo ele vai se imbuir para que ele venha a perseguir o povo eleito do Senhor. Mas o Senhor garantiu, nenhum dos que foram escritos com o nome no livro da vida se perderá. Pelo contrário, se possível, enganaria até os eleitos. Mas não vai enganar os eleitos. Mas fulano se dizia cristão e aceitou a marca da besta. Mas fulano se dizia cristão e aceitou a marca da besta. Ele nunca foi cristão. Porque o cristão verdadeiro, o Espírito do Senhor, vai fazer com que o coração dele se inflame, se ire, se encha de fogo, o fogo do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que a pessoa ou fuja, para que a pessoa, ou seja, passe muita aflição e o Senhor leve, ou seja levado direto. Mas persista, haja o que houver, persista, porque o Senhor, ele não se alegra com aqueles que voltam, ele não se alegra com aqueles que não aceitam. E detalhe, se você quer saber se você é eleito ou não, esse momento vai ser o momento. Se você se mantiver firme com o Senhor, eu não aceito a besta, eu não aceito o falso profeta, eu não aceito o anticristo. Eles não são meu Deus. Meu Deus é o Senhor Jesus, que fez os céus, a terra e tudo que há. E é nele que eu creio. Mas você não vai comer? Se eu não for comer, tudo bem. Deus vai me alimentar. Se não nessa vida, na próxima. Mas você não vai ter bens. Bens? Deus é tudo para mim. Vocês vão querer tirar o quê? Tirar o quê de mim? Se o Senhor que me deu, quem são vocês para tentar tirar? Ou melhor, ainda que tirem, vocês vão tirar minha comunhão com Ele? Vocês vão tirar a morada eterna que Ele garantiu para mim? E para todos aqueles que creem nele? Você não vai ter a vida, como o apóstolo Paulo disse. Não tenham medo daqueles que podem tirar suas vidas, mas temam aquele que tem a capacidade de vocês vivos lançarem vocês no inferno, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Nossa dificuldade, nossa aflição, que talvez muitos que estão aqui possamos passar, inclusive eu não estou distinto disso, a gente não sabe o tempo. Mas a questão é, toda dor e toda dificuldade ela vai ser temporária, porque o Senhor garantiu que ia nos buscar ao som da última trombeta. Não ao som da primeira nem da segunda. E detalhe,
A última trombeta só vai tocar depois de todos os 7 selos. E todos os 7 selos é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E todas as 6 trombetas é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Só ao som da última trombeta. Então se prepare. Não acredite, Deus vai me levar, isso, aquilo, aquilo outro. Não tem base para isso. A base é o oposto. A base é, esteja perseverante, seja como as virgens prudentes. Seja como aqueles que estavam prontos para ouvir o som da última trombeta. Esteja atento todos os dias, porque Satanás ele rodeia. E aqui que tá. Cush gerou também Nirod, o primeiro anticristo, o primeiro filho de Satanás, o primeiro filho das trevas, assim como existiam milhares durante a história. O primeiro homem poderoso na Terra. Esse termo aqui, o primeiro homem poderoso na Terra, no hebraico, no original hebraico, isso aqui não é uma afirmação positiva, é o oposto. Isso aqui é um texto completamente negativo. É o primeiro homem mau, é a primeira pessoa totalmente violenta, totalmente cruel, totalmente negativa. Esse foi o primeiro filho das trevas. Ele foi o mais valente dos caçadores. Olha, isso aqui não é elogio, isso aqui é justamente o oposto. Ele foi o primeiro dos caçadores, e por isso se diz valente como Nirod. Você vê, o cara era tão mau, o cara era tão perverso, o cara era tão negativo, que criaram um jargão para ele. Valente como Nirod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Arcade e Calfiné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Lembra Nínive, onde o profeta Jonas foi pregar? Então, exatamente, é a mesma Nínive. Rebote e Calá, Rezem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim, que no caso é o Egito, gerou a Ludites. Vamos pular essa parte toda, que isso aqui já volta para a questão toda da genealogia. E vamos já para o versículo 32, que aqui no caso já passou as partes da genealogia. São estes os clãs dos filhos de Noé. E é isso que é incrível, porque assim, Deus ele faz questão de falar a descendência de Cã, a descendência de Jafé e a descendência de Sem. Para quê? Para justamente mostrar quem Deus escolheu para seguir essa linhagem. Esses são os clãs do filho de Noé, distribuídos em suas nações. E aí você vê, Deus estabeleceu nações, Deus estabeleceu povos, Deus estabeleceu línguas, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Ou seja, Deus está deixando muito claro, eu não quero que todo mundo fique junto. É isso que Deus está falando. Vamos agora para Gênesis capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Deus estabeleceu povos, línguas e nações. Por que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar? Essa é uma pergunta que vai ser explicada no decorrer do texto. E é justamente isso que vai voltar a ser. Como Salomão falou, aquilo que foi, vai voltar a ser. Aquilo que era, vai ser de novo. Não existe nada de novo debaixo do sol. Então vamos analisar isso aqui, porque é Deus justamente nos mostrando o que é que vai acontecer nas últimas semanas. Ou melhor, na última semana, no período da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de paz e tranquilidade, e haverá paz e segurança. Mas quando vocês ouvirem que haverá paz e segurança, tenham certeza, haverá a repentina destruição. Quem falou isso foi Jesus, o mestre, o meu rei, o nosso rei. Então assim, tome muito cuidado, porque nesse período, os povos vai ser maravilhoso. Satanás escravizou a humanidade por muito tempo e colocou as pessoas em uma situação muito humilde. Mas nesse período, todos vão ser extremamente ricos. Todos vão ser extremamente abundantes. Todos vão ter tudo. Porque agora o ser humano vai ser testado não na falta,
O ser humano não vai ser testado na miséria. O ser humano vai ser testado na escassez. Mas o ser humano agora vai ser testado em tudo. Vai ser testado na abundância. Vai ser testado na riqueza. Vai ser testado na ostentação. Então não aceite quando falarem, você pode ter isso, várias e várias coisas. Carro, casa, avião, jato, não sei o quê. Basta você colocar essa coisinha na sua mão direita ou na sua testa. Não aceite. Por quê? Porque essa é mais um artifício de Satanás para fazer isso aqui. No mundo No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Eu não quero me alongar nisso porque a gente não tem muito tempo, mas a questão é, hoje com a própria inteligência artificial, é possível você conversar com outra pessoa em idiomas distintos e aquele que está ouvindo te ouvir no idioma que ele entende, e você que está ouvindo outra pessoa, você ouvir essa pessoa com o idioma que ela entende. Então, já há ferramentas, já há um modus operandi, já há um trabalho sendo feito para que isso volte a acontecer. Não aceite. Não aceite colocar nada na sua mão direita ou na sua testa. Não aceite viver conforme o que Nirod quer, o que Satanás quer. Não aceite ser contrário ao que Deus estabeleceu. Pelo contrário, busque a Deus, porque Ele quem te livra, Ele quem te guarda, Ele quem te protege. Você e sua família, seus bens, suas posses, todas as coisas, porque Ele é soberano. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Ou seja, só havia uma linguagem, mas só havia um pensamento. Só havia um objetivo. Só havia uma visão. Só havia a hegemonia que ele queria, Nirod queria. Por isso que nós temos que amar e aceitar os diferentes. Sabe por quê? Porque quando há diferença, a gente vê que o sistema não foi colocado, que o sistema de Nirod não foi posto. Mas vai chegar um momento que todos vão seguir a mesma ideia, que todos vão ter a mesma visão, que todos vão seguir a mesma mentalidade. E quando isso acontecer, toma cuidado, porque Satanás está trabalhando de forma impecável. Mas lembra que soberano é Deus. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, saíram os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear, e ali se fixaram. E aí você vê, Deus mandou se fixar em algum lugar? Deus mandou parar em algum lugar? Deus mandou o quê? Crescer e multiplicar. Deus não mandou parar em um lugar. Mas o que aconteceu? Os homens saíram do Oriente e foram para Sinear. E ali passaram a morar. Versículo 3. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E aí você vê, hoje foi descoberto que se você pegar tijolo e queimar, aquele tijolo que ia aguentar ali que você construísse determinada coisa, vai aguentar que você construa coisas muito maiores, com muito mais força. Olha o nível que eles já tinham entendido. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será formoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha, o pensamento aqui era o seguinte, todos esses povos, eles viram seus pais, seus avós, que saíram do dilúvio de Noé. Então havia ainda o entendimento que poderia ter outro dilúvio. Mas Deus garantiu que não ia haver. Mas eles criam em Deus? Não. Eles achavam que ia ter outro dilúvio. Então o que eles fizeram? Ao invés deles se casarem, se darem casamento, continuar crescendo e multiplicando, não. Eles escolheram se afixar em um lugar, falarem todas as mesmas línguas, terem todos os mesmos propósitos e fazer uma torre. Para caso viesse outro dilúvio, eles pudessem ficar de boa, pudessem ficar tranquilos, pudessem viver. Sendo que Deus não disse isso. E aí que está aquela questão. Todas as vezes que nós não somos fiéis a Deus, todas as vezes que nós não buscamos fazer aquilo que Deus estabeleceu, sabe o que acontece com a gente? A gente se ferra. A gente sempre vai se acabar. A gente sempre vai se machucar. A gente tem que confiar no que Deus disse. E crer nisso e viver conforme isso. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam em uma situação muito difícil. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade. Olha,
O Senhor desceu para ver a cidade. E a torre que os homens estavam construindo. Então vocês percebem, você consegue ver que existe uma cidade e existe uma torre? Às vezes falam, a Torre de Babel. Olha, existia a cidade, existia a torre. Existiam homens que moravam na cidade, existiam homens que moravam na torre. Homens que estavam construindo a torre. E disse o Senhor, eles são um só povo. Quantos povos? 2, 3, 4? Não. Um só povo. Foi Deus que disse. Deus desceu e olhou e viu que eles são um só povo. E falam uma só língua. Gente, Deus ele tá deixando claro que quando existe um só povo e há uma só língua, olha o que Deus está dizendo. Olha o que Deus falou. Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Começaram a construir essa aberração. Começaram a construir esse pecado. Começaram a construir essa devassidão. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha, não foi homem que disse que nada poderá impedir o que uma pessoa quer fazer, o que duas pessoas querem fazer, o que uma cidade quer fazer. Não, foi Deus que disse. Eles são um só povo e falam uma só língua. Nada poderá impedir o que eles querem fazer. O que Deus está mostrando? Se nós temos um objetivo e se nós falamos a mesma língua, nada poderá impedir. Vamos só terminar esse versículo, que aqui tem uma sabedoria do Senhor absurda, que eu nem queria, me aprofundar tanto aqui por causa do horário, mas eu não posso passar por esse texto sem mostrar a sabedoria e a grandiosidade de Deus. E como Deus estabeleceu e estabelece seu reino. Nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Olha o que Deus fala. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. E aí você vê, olha, existia um povo que era um só povo que falava uma só língua. E Deus falou, nada poderá impedir de fazer. Foi necessário que Deus, o soberano, o Senhor, o Rei dos Reis, descesse sobre a terra para que viesse a mudar a língua deles, para que eles pudessem se desfazer. Beleza. O que acontece depois de Cristo, 50 dias depois que Cristo volta ao céu? Pentecostes. Estavam todos reunidos quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E foram vistas por eles o quê? Espadas, fogo, cachorro, animal, o quê? Água. Não. Foram vistos por todos línguas repartidas como de fogo. E a casa foi cheia do Espírito Santo. O texto é muito claro, o texto é muito direto. A menção aqui a esse contexto de Babel, ele é muito direto. Deus confundiu a língua dos homens para que eles não alcançassem o propósito que eles tinham na mente satânica e maldita deles, que eles estavam vivendo. Mas Deus derramou seu espírito e colocou a sua ferramenta, que é a língua de fogo, para que todos tenham a mesma visão e a mesma língua. Para que todos sejam um só povo. Para que todos sejam apenas um povo, que fale apenas uma língua. Independente de onde você estiver, se você tem um irmão que crê em Cristo, mas é da igreja tal, esqueça placa de igreja. Se você tem alguém que crê em Cristo com o coração e confessa com a boca, ele é seu irmão, ela é sua irmã. Ame essa pessoa, tolere essa pessoa, tenha essa pessoa como seu irmão. Por quê? Porque assim Deus estabeleceu. Nós aqui somos um só povo por causa do Espírito do Senhor que veio habitar em nós e falamos uma só língua, que é a língua que o Espírito nos deu. Língua essa que a gente fala e o outro entende. E língua essa que o outro fala e nós entendemos. Não é a língua de Babel posterior, quando Deus confundiu, que um fala uma coisa e outro entende. E outro entende outra coisa, o outro nem entende nada. Mas é a língua do céu. É a língua que todos entendem o que está sendo dito.
O evangelho tem que ser pregado a todo povo, a toda língua, a toda nação. Mas todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a mesma visão. Todos nós somos um só povo. Todos nós falamos a mesma língua, que é a língua do céu. É a língua de Deus. É a língua que o Senhor nos deu. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim, aqui a gente vê que Deus estava cumprindo o reino dele. Que Deus ele estava estabelecendo o reino dele. Não em Babel, mas sim em Pentecostes. Não na divisão do idioma, lá atrás, depois de Noé. Mas sim quando o Espírito do Senhor vem e se apodera dos homens com línguas de fogo, para que o Evangelho de Deus viesse a crescer em toda a terra. Porque se não fosse por causa disso, hoje nós não teríamos Evangelho. Por quê? Porque todos os 12 que andavam com Jesus eram judeus, e os 12, nenhum deles pregou para os gentios. Foi necessário que o apóstolo Paulo, viesse para poder pregar os gentios. Aí depois o evangelho começou a crescer entre os gentios, mas até então só estava entre os judeus. Fato é, o Espírito do Senhor, ele não é espírito de confusão. Ele não é espírito de zombaria, ele não é o espírito de alucinação. Ele não é espírito... o Espírito do Senhor é santo. Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo claro. Nada é à toa. Então, Deus ele estabeleceu a língua dele, o idioma dele, o povo dele, para que nós viéssemos a levar o evangelho ao próximo. Se você está aqui nesse momento, o evangelho chegou até você. Mas você tem uma obrigação moral de não deixar o evangelho morrer em você. Você tem uma obrigação moral com Deus de passar o evangelho para o próximo. Inclusive, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, aproveita aqui, se inscreve aqui. E curte aqui para poder esse vídeo aqui chegar em outras pessoas, essa live aqui chegar em outras pessoas para honra e glória do nosso Jesus Cristo. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui agora para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mas você pode clicar e curtir e o evangelho continuar crescendo. Não faça por mim, não. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus eu te peço, não faça nada por mim, mas faça por Deus, porque o reino é dele, a obra é dele, o evangelho é dele. Inclusive, deixo claro, se um dia eu faltar, se um dia eu falhar, se um dia eu não estiver aqui, não tem problema não. Deus levanta milhares. Eu não sou nada importante para o reino, eu só sou um instrumento. Quem é importante é Cristo, quem é importante é o Senhor. Quem é importante é quem Ele é, e não o vaso. Inclusive, se Deus quiser, daqui a alguns anos, o tempo que Ele estabelecer, quando Ele quiser, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu não vou estar mais aqui. Mas ó, o evangelho continua independente de mim. Ou seja, você curte aqui não é para mim não, você curte para Cristo, para que o evangelho chegue em outras pessoas. E bora continuar por causa do nosso horário. E aqui nós saímos da humanidade má, depravada, maldita, que Deus teve que descer para poder diferenciar cada um. E agora a gente entra na descendência de Sem. A nossa descendência. A descendência que nós fazemos parte. Porque o apóstolo Paulo diz, judeu verdadeiro não é aquele que é circuncidado na carne, mas sim aquele que o Espírito do Senhor circuncidou no coração. É esse que diz, Abba, Pai. Nossa descendência aqui. Este é o registro da descendência de Sem. Nossa descendência, a descendência que o Senhor veio. A descendência que nós fazemos parte por causa da adoção de Cristo. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aqui a gente volta toda aquela questão de genealogia, né? Essa parte aqui de Gênesis 11 é só genealogia. E aí vamos agora para o versículo 27. Por quê? Porque aqui está dizendo os filhos de Arfaxade, está dizendo aqui os filhos de Salá, os filhos de Eber, está dizendo os filhos de Sem. Até chegar em Terá. Em Terá o negócio fica incrível. Por quê? Porque Terá é pai de Abraão. Todo mundo conhece Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, o patriarca, os patriarcas. Aquele que Deus escolheu e falou assim, olha Abraão, contigo eu faço uma aliança. Para que todo aquele que te abençoar, abençoado será. E para que todo aquele que te amaldiçoar, amaldiçoado será. Inclusive, só abrindo um parênteses, Deus ele fala assim para Abraão, Abraão, olha para o céu. O que é que você vê? Estrelas, né? Consegue contar? Não, né? Pronto. Sua descendência será como estrela do céu e a areia do mar.
A areia do mar a gente consegue pegar, tocar, sentir. São os filhos, são os judeus, são inclusive os islâmicos, nossos irmãos, judeus, islâmicos. Mas a estrela no céu são todos aqueles que a gente não consegue pegar e tocar. São aqueles que vieram não pela carne, não pelo sangue. Não pela carne e não pelo sangue, mas vieram da vontade de Deus. Olha nós aí. Aqueles que creram na promessa e aqueles que fazem parte da promessa. Não pela carne ou pelo sangue, não por descendência física, mas sim pela fé em Cristo. Mas sim pela fé no Messias, mas sim pela fé naquele que tinha sido predito aqui, antes da fundação do mundo. Vamos continuar. Terá gerou Abraão. Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Você vê, Naor e Arã eram irmãos de Abraão. Arã voltou, né, ao pó em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor, ou seja, tanto Abraão quanto o irmão de Abraão, se casaram. Casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso aqui é interessante porque assim Deus ele fala, Sarai era estéril. Claro que a gente entende que a pessoa ser estéril ela não consegue ter filhos, mas Deus faz questão, não tinha filhos. O que Deus está falando? Olha, ela não tinha filho materialmente e não tinha filho espiritualmente. Por quê? Porque ainda Deus não tinha mudado o seu nome. Deus, olha, pelo amor de Deus, bota isso na sua cabeça. Deus, ele fala das coisas, mas ele é complexo no que ele está dizendo. Ele pode estar falando aqui, ó, Sarai era estéril. Sim, a gente sabe que ela era estéril. Sarai ela não tinha filhos. A gente sabe, se ela era estéril, logo ela não tinha filhos. Mas Deus está deixando claro, olha, espiritualmente Sarai ainda não tinha filhos. E fisicamente ela também não tinha filhos. Deus está dizendo, olha, eu não olho para você só para o seu lado material, mas eu olho para você também no seu lado espiritual. Eu quero curar você não apenas do seu lado material, mas eu quero curar você também do seu lado espiritual. Eu quero que você seja plena, não do seu lado material, mas eu quero que você seja plena também do seu lado espiritual. Deus ele não olha só para um lado, só para o mundo físico ou só para o mundo espiritual. Ele olha para tudo. Ele te vê por dentro e por fora. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Aí você vê, de novo isso aconteceu, meu Deus. Lá atrás o pessoal foi lá e se estabeleceu no Sinai. Foi lá e se estabeleceu na planície ali. Agora o pessoal vai lá. Cadê esse versículo? Cadê? Se estabeleceu? Cadê? Onde é que está esse versículo que se estabeleceram? Não, um pouquinho depois. Pá. Aqui. No início o reino abrangia Babel. Eu não lembro aqui exatamente onde está. Eu não lembro aqui qual foi o versículo, mas vocês leram aqui. Nós lemos aqui. Mas assim, lá atrás, eles vão lá. Peraí. Estabelecer. Aqui. Então disse Deus a Noé e seus filhos, que estavam, vou estabelecer a minha aliança. Não, mas aqui está falando de Noé. Ó, ao vivo é assim mesmo, glória a Deus. Vamos continuar. Aí você vê, eles estavam juntos, partiram para Ur dos Caldeus. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Você vê, Deus, ele já tinha colocado um propósito. E Terá, ele ia para Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas não foi da vontade de Deus que eles fossem para Canaã. Há uma diferença entre ser estabelecido na terra pela vontade do homem ou pela vontade de Deus. Aqui, creio eu, que foi pela vontade do Senhor direto. Por quê? Porque eles estavam vivendo conforme o que Deus estabeleceu.
Essa linhagem é uma linhagem diferente da linhagem de vixe, acabei de esquecer o nome do que era pior, que era o terrível. De Nirod. Essa é a linhagem oposta a Nirod. E aí que tá. Se Nirod seguia e era obediente a Satanás, seguia e era obediente ao seu coração, aqui já era o oposto. Já principalmente Abraão, ele buscava seguir e ser obediente a quem? A Deus. Olha que coisa linda. Olha a diferença. Só que aí que tá. Terá, ele não chegou em Canaã. Deus deu essa visão e Deus deu essa vontade, Deus deu esse objetivo a Abraão, não a Terá. Terá viveu 205 anos e morreu, né, e voltou ao pó em Harã. Gênesis capítulo 12, nosso último capítulo de hoje, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. O chamado de Abraão. Versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes. E aí você vê, Deus ele é bem enfático mostrar isso, né? O Harã era próximo ao dos caldeus, não era muito longe não. Mas Deus via aquilo ali tudo como uma terra só. Sai da tua terra, sai desse meio, sai de perto, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, você vai fazer uma coisa completamente diferente. Olha, hoje a pessoa mudar de cidade não é uma coisa tão fácil. A pessoa mudar de país, então, é mais difícil ainda. Mas naquele tempo onde não tinha internet, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, era quase uma falta de lucidez. E simplesmente, olha a promessa que Deus faz a Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que bênção terrível que Deus deu a Abraão. Olha que bênção extraordinária. Partiu Abraão, versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. E aí você vê, Ló era seu sobrinho, e filho de Harã. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E levou sua mulher Sarai. Você vê, Abraão saiu lá de Harã e levou sua esposa Sarai. Seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Você vê, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Olha que bênção. Abraão atravessou a terra até no lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. E aí você vê, Deus ele prometeu ele chegar lá, ele falou chegue lá, e Abraão foi lá e fez isso. Abraão teve fé, Abraão teve coragem, Abraão teve fidelidade. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. E aí a gente aprende uma coisa. Nós temos que dedicar um altar a Deus. Seja no nosso tempo, seja com nossos bens, com nossas posses, com o nosso ambiente. Nós temos sempre que estar levantando altar a Deus. Nós temos sempre que dedicar a nossa vida a Deus. Porque é Ele quem nos provê, é Ele quem nos cuida, é Ele quem vai à nossa frente, à nossa retaguarda, e a presença dele continua conosco. Abraão entendia esse princípio. Abraão construiu um altar a Deus, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Aí você vê, Abraão construiu outro altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Abraão no Egito. Versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a viram, dirão, quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele.
e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. E diga-se de passagem, por mais que ela fosse bonita, para honra e glória de nosso Jesus Cristo, não se compara com minha esposa, que o Senhor me deu, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. Ó, você vê, o rei tratou bem Abraão por causa dela. Ó, já viu que negócio? E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentas, juntas de boi, servos, servas e camelos. Versículo 17. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, puniu o Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que se providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Olha, esse texto aqui, ele é muito bonito, porque mostra que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. O ser humano, ele pode inventar jeito. O ser humano, ele pode dar um jeitinho. O ser humano pode inventar uma maneira de tentar burlar alguma coisa. Mas Deus é soberano. Se Abraão chegasse e falasse, olha, essa mulher bonita, não para honra e glória do nosso Jesus Cristo, não tanto quanto a mulher que Deus me deu, minha esposa, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, mas essa mulher bonita aí, é minha esposa. Ainda que tentassem matar ele, fazer o que fosse com ele, sabe o que ia acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque Deus está com a mão sobre ele. Ele está debaixo da mão de Deus. Ele está seguindo o que Deus mandou. Ele está debaixo da bênção do Senhor. Ainda que o inferno se levantasse contra ele, ainda que principados, demônios, tudo se levantasse contra ele, sabe o que aconteceu com Abraão? E com a mulher de Abraão? Nada. Mas porque Abraão buscou dar um jeitinho, mas porque Abraão buscou fazer da forma dele, mas porque Abraão não teve fé suficiente, ele teve que passar por essa prova. Ah, mas a mulher de Abraão teve algum problema com ela e tal. Olha, Deus interviu. Deus protegeu ela. Deus cuidou dela. Deus colocou a mão e não deixou que nada acontecesse com ela. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor cuidou de Sarai. Mas a questão é, Deus está mostrando para Abraão. Abraão, não tenta fazer um negócio do seu jeito não, velho. Não tenta fazer um negócio do jeito que você acha não, pô. Não tenta fazer um negócio do jeito que você acha interessante não, meu irmão. Ô meu filho, Abraão, presta atenção, velho. Presta atenção. Não tenta fazer um negócio do jeito que você pensa, não. Eu te estabeleci, eu fiz uma aliança contigo, eu estabeleci você na terra, eu mandei você fazer, você está fazendo. Você não é nada mais, nada menos do que meu instrumento. Então faça do meu jeito, seja sincero, fale a verdade. Não tenta mentir, não tenta ocultar, não, fale a verdade. Não é, acabou. Isso aqui é Deus mostrando, olha, mas apesar do seu erro, da sua falha, fica tranquilo, porque eu cuido de você. Eu cuido da sua esposa, eu cuido de tudo, porque eu sou soberano. E esse é, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 3, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, de 365 da lei do Senhor. Agradeço a você em nome de Jesus por ter chegado até aqui. Se inscreve aqui, ativa o sininho, inclusive, para você receber notificação. Curte aqui para chegar em novas pessoas, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, se Deus quiser, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui. Curte aqui para chegar em novas pessoas. Por favor, se você puder orar também, fala assim, ó Deus, ajuda aquele menino para honra e glória do nosso Jesus Cristo, para a gente continuar essa jornada maravilhosa que mudou a humanidade. E é isso. Curte aqui para chegar em novas pessoas. É isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.